Antes de chegar no caso da delação, mas já falando do Banco Master, CPI do crime organizado tinha quebrado o sigilo da Arlen, o fundo que comprou, né, as cotas do Tayaya. A gente comentou sobre isso ontem e falou, ó, vamos ver, né, o que, é que o companheiro Gilmar Mendes vai fazer. Oxi, acho que ele tem vergonha. Gilmar anula a quebra de sigilo de fundo usado por cunhado de Vorcaro para comprar o resort de Toffoli. Ai, parece que o Gilmar tem medo de desagradar o povo e blindar os amigos. Relator da CPI do crime organizado diz que a decisão de Gilmar Mendes visa garantir impunidade de poderosos. Você vai discordar? O ministro do Supremo anulou a quebra de sigilo do Arlen, né? Fez um aporte de 20 milhões em resort de Dias Toffoli. Aí a CNN... Era pra botar isso aqui primeiro. A Globo relata, né? Tensão entre Supremo e CPI cresce após Gilmar vetar nova quebra de sigilo de fundo ligado a Toffoli. 2 vezes, e o Flávio Dino suspendeu a do Lulinha e da Roberta Luxinger. Decisões são mais um capítulo da queda de braço entre o Legislativo e o Judiciário sobre o escândalo do Master. É queda de braço. O Legislativo quer investigar e o Supremo quer abafar. Baita quebra de braço, né? Aí o Vaitan Marovic, ex-desembargador, eu imagino o conteúdo do texto, né? Gilmar e o falso garantismo a proteger Toffoli. Precisa falar o que ele está citando? É que fez uma análise um pouco mais profunda da situação, foi a turma da CNN. Manutenção de sigilo de fundo dá respiro a Toffoli. E eu acho que o respiro, entre aspas, escreve bem, né? Porque a tendência é que, conforme o tempo for passando, as informações que o Gilmar Mendes não quer que o Legislativo tenha acesso, acabe se tornando de conhecimento geral da nação. É um respiro, porque se ele não tivesse tomado essa decisão, poderia vir à tona todo o sigilo bancário e fiscal de um fundo que manteve a relação com a empresa do companheiro Toffoli. O caso revela uma situação peculiar quanto à distribuição do processo. A defesa da Maridit teria driblado o sistema de distribuição do Supremo ao ressuscitar uma ação de 2021 sobre quebra de sigilo da Brasil Paralelo na CPI da pandemia. Isso lá atrás. Aí o Gilmar deu aquela primeira decisão anulando o caso da Maridit e agora da Arlen, lá vai o Gilmar de novo. Apesar do alívio momentâneo proporcionado pela decisão, a crise envolvendo o Dias Toffoli está longe de ser resolvida. Nos bastidores do Supremo, comenta-se sobre uma eventual renúncia ou aposentadoria antecipada do ministro, possibilidade que ele nega veementemente. Alguns colegas, no entanto, veem essa saída como uma possível solução para a crise que parece não ter fim. Chama atenção a aparente inércia do Congresso Nacional diante da situação, enquanto casos envolvendo o Supremo costumavam gerar reações imediatas do Legislativo, como ameaças de votação de pautas anti-Supremo. Atualmente, não se observa uma mobilização significativa nem mesmo da cúpula do Congresso. No momento aí que o Supremo está mais fraco, mas ninguém quer se envolver. Por quê? Porque o escândalo do Banco Master também coloca a cúpula do Congresso no olho do furacão, né? Tá ali tanto a presidência da Câmara quanto do Senado não demonstram disposição para abrir CPIs relacionados ao Banco Master ou aos ministros do Supremo, porque eles também serão envolvidos. Esse caso do Master, eu até adianto para vocês, é uma informação que não teria como colocar... Na verdade, não é informação, mas essa postura do Toffoli de negar, com veemência, não vou, não adianta, daqui ninguém me tira. Peraí, cadê, rapaz? Master, ó. Daqui ninguém me tira, tudo mais. Isso aqui tá bem completo ainda, bem completo. Quando eu tentei começar a dar uma organizada no Atlas de março, mesmo agora, começar a separar algumas coisas, Quando o mês termina, eu sempre tenho que dar um jeito de arrumar as coisas, de modo que elas façam sentido. E que elas se conectem, né? Não é só colocar uma notícia atrás da outra. Aí eu fiquei pensando, assim, nos temas, em relação ao Banco Master, alguns temas que estão na minha cabeça. E conforme eu ia lendo as notícias, e você vai lendo em sequência, aí você começa a pegar alguns padrões. Você pô, uma notícia de delação, 2 de delação, 3 de delação, 4 notícias de delação. Você fala, pô, capaz de dar pra fazer um tema só falando de delação. Eu blindando Toffoli. Não, é o julgamento. O julgamento que definiu isso. O julgamento que definiu a delação. Até agora é um dos temas que eu tô pensando para o subtítulo, porque o julgamento que manteve o Daniel Vorcaro preso foi o sinal. Olha, você não vai sair, a única forma de você sair é você delatando. Vamos ir juntando assim, as notícias sobre isso. Eu comecei a ver algumas coisas e, olhando agora nessa perspectiva de que querem que o Toffoli saia, ele diz que não vai sair, não é a primeira vez que isso ocorre. Lá atrás, no mês de fevereiro, que tá muito longe, porque tanta coisa já aconteceu, o Toffoli, ele não queria largar a relatoria do caso. Por mais que o caso da Maridit ganhou destaque, por mais que ele teve que assumir que ele é sócio, ele não quis largar a relatoria. Vocês devem lembrar como foi a reunião fechada, até o final, no finalzinho lá da reunião, que ele, beleza, então vou largar, agora tem que fazer uma nota falando que eu não sou suspeito nem nada. Fizeram. Aí o mês passou. Chegamos agora em março. O Toffoli faz parte da segunda turma, o Toffoli também votaria nesse julgamento, que em tese termina hoje, o Gilmar ainda não votou. Aí você via, começava o mês de março. Toffoli, um ministro audacioso. Deixa eu ver. Aí, ó. Começava o início de março. Ó, rapaz, a galera quer que o Toffoli saia. Cara, Toffoli, declara impedido, cara. Não, eu vou votar.
vou votar, sou audacioso. Mas aí o Lorde me perguntava, e aí, será que o Toffoli vai? Será? Aí botava pressão. Então o Toffoli se encara em apoio no Supremo e avisa aos pares que ele vai julgar. Ele vai votar no caso do Vocaro, vai. Toffoli dizendo ao interlocutor que não está impedido, eu vou votar. E o tempo vai passando. Aí chegou no dia, o Toffoli se declarou impedido. Foi a mesma coisa, não vou largar a relatoria, não vou largar a relatoria. A crise foi crescendo. Largou a relatoria. Assim, por mais que Toffoli fale, não, daqui eu não saio, daqui eu ninguém me tira. Não sei, viu? Já é assim, o Toffoli já recuou 2 vezes dessa, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Óbvio que sair de licença do Supremo é um negócio muito mais grave, mas... Não sei. Outra coisa que eu percebi também junto nas notícias é que o Fachin, ele é caladinho, ele não fica aí dando mil... Até, na verdade, sim, ele falou muito nos últimos dias em eventos públicos. Mas o senhor Edson Fachin tá se movimentando muito nos bastidores contra a ala do Toffoli, Moraes e Gilmar Mendes. Colocando algumas notícias em perspectiva, eu falei, cara, agora tá até encaixando aquelas notícias do o Fachin está isolado e aquelas críticas todas que os ministros estão mandando pro Fachin. Mas vamos lá.